penúltimo, penúltimo parágrafo do capítulo, da página 62 do capítulo 5. Dada a intercessão conciliatória de Gamaliel, o feito se resumiria a uma discussão em que o pregador das novas interpretações definisse perante o mais alto tribunal da raça os seus pontos a fim de que os sacerdotes, como juízes e defensores da lei, expusessem a verdade nos devidos termos. O convite, a requesta, chegou à igreja humilde, mas Estevão se esquivou, alegando que não seria razoável disputar, em obediência aos preceitos do mestre, apesar dos argumentos do filho de Alfeu, a quem intimidava a perspectiva de uma luta com as autoridades em evidência, parecendo-lhe que a recusa chocaria a opinião pública. Saulo, a seu turno, não poderia obrigar o antagonista a corresponder ao desafio, mesmo porque o sinédrio só poderia empregar meios compulsórios no caso de uma denúncia pública, depois da instauração de um processo em que o denunciado fosse reconhecido como blasfemo ou caluniador. Ante a reiterada escusa de Estevão, o doutor de Tarso exasperou-se e, depois de irritar a maioria dos companheiros contra o adversário, arquitetou vasto plano de modo a forçá-lo à polêmica desejada, na qual buscaria humilhá-lo diante de todos os maiorais do judaísmo dominador. Depois de uma das sessões comuns do tribunal, Saulo chamou um de seus amigos serviçais e falou-lhe em voz baixa: Neemias, nossa causa precisa de um cooperador decidido, e lembrei-me de ti para a defesa dos nossos princípios sagrados. De que se trata? Perguntou o outro com enigmático sorriso. Mandai, estou pronto a obedecer. Já ouviste falar num falso taumaturgo chamado Estevão? Um dos tais homens detestáveis do caminho? Já lhe ouvi a própria palavra, e por sinal que reconheci nas suas ideias as de um verdadeiro alucinado. Ainda bem que o conheces de perto, replicou o jovem doutor, satisfeito. Necessito de alguém que o denuncie como blasfemo em face da lei. E lembrei-me da tua cooperação neste sentido. Só isso? Interrogou o interpelado astutamente. É coisa fácil e agradável, pois não ouvi dizer que o carpinteiro crucificado é o fundamento da verdade divina? Isso é mais que blasfêmia. Trata-se de um revolucionário perigoso, que deve ser punido como caluniador de Moisés. Muito bem, exclamou Saulo num largo sorriso. Conto, pois, contigo. No dia imediato, Neemias compareceu ao sinédrio e denunciou o generoso pregador do evangelho como blasfemo e caluniador, acrescentando criminosas observações de própria conta. Na peça acusatória, Estevão figurava como feiticeiro vulgar, mestre de preceitos subversivos em nome de um falso Messias que Jerusalém havia crucificado anos antes, mediante idênticas acusações. Neemias inculcava-se como vítima da perigosa seita que lhe atingira e disturbara a própria família, e afirmava-se testemunha de baixos sortilégios por ele praticados em prejuízo de outrem. Saulo de Tarso anotou as mínimas declarações, acentuando os detalhes comprometedores. A notícia estourou na Igreja do Caminho, produzindo efeitos singulares e dolorosos. Os menos resolutos, com Tiago à frente, deixaram-se empolgar por considerações de toda a ordem, receosos de se verem perseguidos. Mas Estevão, com Simão Pedro e João, mantinha-se absolutamente sereno, recebendo com bom ânimo a ordem de responder corajosamente ao libelo. Cheio de esperança,
rogava a Jesus não o desamparasse, de maneira a testemunhar a riqueza da sua fé evangélica. E esperou o ensejo com fidelidade e alegria. Capítulo 6. Flávia, só para dar uma consideração aí sobre a questão para a gente, porque todo esse capítulo, e tanto o próximo, vai ser praticamente leitura, né? Mas sempre a gente frisar coisas que são colocadas nas entrelinhas de toda essa obra, tá? E frisar sempre aquela questão que eu já coloquei nas outras vezes aí, a inserção das trevas, tá? Neste momento aí, tá? Começa a se crescendo assim que o orgulho do Saulo, tá? A cultura que ele tinha, o respeito, a perspectiva que ele tinha de querer e ia ser o substituto do Gamaliel, tá? Um grande rabino lá no Sinédrio, e ele, nesse momento que ele estava no auge dele perante o Sinédrio, tá? Aí ele é afrontado de uma forma em que tanto a energia como a cultura perante as leis de Moisés, que o próprio Estevão consegue externar naquele público muito simples, né, com aqueles seguidores da Igreja do Caminho, aqueles maltrapilhos, adoentados, e, mais do que isso, praticando curas, né? E aí vocês vão ver também mais adiante, mais uma vez, os cristãos são como foi acontecer com Jesus, de serem até punidos ou acusados de praticarem curas aos sábados. Né? Vejam só que absurdo. E, ao mesmo tempo, a gente vai ver assim que esse Gesiel, que era um espírito elevadíssimo, se a gente colocar nesse patamar essa obra, ela é contada pelo Emmanuel, é contada pelo próprio Paulo, que se sabe, espiritualmente, ele esteve na autoria dessa obra junto com o Emmanuel, ele que passou a obra para o Emmanuel, né? O Emmanuel, na realidade, foi o médium do Paulo. Tá? E quem foi o instrutor espiritual do Paulo é o próprio Estevão. No plano espiritual, quem foi o mentor espiritual de toda a trajetória da conversão do Paulo foi o Estevão. Né? O Estevão que passava mediunicamente as cartas que são registradas hoje, que a gente conhece no Evangelho das cartas de Paulo. Né? Intuitivamente, ele que passava por Paulo. Claro que essa aproximação dos dois se deu depois de todo esse período difícil, porque lendo essa obra, agora, talvez mais 1 ou 2 capítulos, aí até o sacrifício final do Estevão, ela causa repulsa, até uma algeriza contra o próprio Saulo, né? E por isso até mais a gente entende agora o quanto que depois da conversão que se dá dele, a troca do próprio nome, né? De Saulo para Paulo, né? Que, claro, tem a inserção da influência de Jesus nisso. Agora, é importante que a gente pegue assim essa situação do impulso pessoal dele, do orgulho, e, ao mesmo tempo, quando as trevas percebem esse caminho, que vão impulsionar esse orgulho dele, com ira, com raiva, com ódio até daquelas palavras proferidas pelo Estevão, e lá no julgamento que vai se dar mais adiante, lá no Sinédrio, vai se perceber que aquela plateia enfurecida se assemelha àquela que foi condenar Jesus, que fez a escolha dele em relação aos ladrões, né? Quer dizer, Barrabás. Então, liberdade para Barrabás, mas ele seria sacrificado. Era o mesmo Jesus que, dias anteriores, né, na entrada da Páscoa, estava sendo aplaudido na entrada de Jerusalém. Quer dizer, eu vejo que isso aqui é absurdo, né? Que são as coisas... E a gente traz isso aí para os nossos dias. O mesmo que hoje vai aplaudir alguém é o mesmo que vai depois destituir. Conforme... Aí vai dizer assim, tem a questão do comportamento pessoal sempre, livre-arbítrio, né? O próprio espírito, ele abre a janela, abre a porta. Aí a questão da energia do ambiente, ela acaba tendo o sucesso ou não, conforme a vibração nossa individual e até coletiva, quando se dá por um grupo de pessoas. Aí vejo assim, que o Paulo teve esse comportamento, foi impulsionado pelas trevas, mas também serviu para uma vitória da luz. Porque a luz se utilizou desta energia em que o Paulo deu causa, as trevas, o mundo espiritual inferior, achando que ia ter uma vitória com aquilo ali, mas foi uma grande provação que se utilizou a própria luz
para o momento seguinte da sua conversão, desses comparativos dele, inclusive de prova da própria. A gente vê a altivez do espírito do Estevão, que passou por tudo isso e conseguiu, se a gente acompanhar desde o início dessa obra aí, o que foi com ele em relação ao pai dele, que o pai dele era injustiçado e foi até, né, sofreu violência e tortura e tudo mais, espoliado do seu patrimônio, e ele tinha sempre palavra de conforto para o próprio pai dele, junto com Abigail. Então, é só para essa é a mensagem que tem que ter, assim, do comportamento, que vale, sempre te traz para a nossa experiência, dias de hoje, a vida como ela é, do comportamento do mundo das trevas, que pode, esse dualismo que existe entre o mal e o bem, as energias elevadas e as deletérias, tudo isso sempre está presente na nossa vida. O comportamento individual é que vai dar sequência, o resultado adiante do porvir, né? Do que vem pela frente. Por que as trevas que inseriram contra o Estevão conseguiram deixar que ele estivesse com aquela altivez espiritual, com aquela dignidade, com aquele comportamento, né, amoroso perante os ensinamentos que ele colheu de Jesus, dos evangelhos, dos escritos de Mateus, que é o primeiro evangelho do Levi, né? Então, ele também poderia ter sucumbido, ele poderia ter sentido raiva, muito mais agora que adiante ele vai receber aí, né, um comportamento de tortura, de humilhação pública e assim por diante. Mas é isso que a gente tem que pegar agora, e acho que agora vamos seguir com uma leitura desse próximo capítulo. Tá. Ô, Francisco, acho que são 10 páginas, tá, do capítulo daí, quando tu quiser, tu me para. Isso, vai tocando aí, não tem sem compromisso de terminar, a gente vai... Porque a história agora não se interrompe, ela vai ter um julgamento lá e até o sacrifício final. Depois, sim, aí a parte 2, aí já o Paulo convertido. Mas isso vai levar umas boas páginas aí, até 115. Então, capítulo 6 do livro Paulo e Estevão, ante o Sinédrio. No dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalido israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos e estranhos do caminho. A assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes. De mistura com sacerdotes e mestres de Israel, notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas. Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos, de feição a impressionar-lhe os sentidos. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum, obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, considerando não só a necessidade de permanecerem junto dos sofredores, como também a possível ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho. A da firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, fortificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes, única força poderosa
pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir, sozinho, a responsabilidade da sua atitude, sem comprometer qualquer companheiro, tal como fizera Jesus um dia, no seu apostolado sublime. Se necessário, não desenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso. O sofrimento por ele ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio tomado de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas, que se espalhavam em grande número por toda a parte. Compreendendo a importância daquela sessão, a que acorriam os elementos de escola, por identificarem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo, o sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo em torno das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno depois da crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo, sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. A sessão começou, com todas as cerimônias regimentais. Ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, para interpelar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem tarcense esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente, acompanhado por 2 guardas de senho carregado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste de uma e outra assembleia, e recordando a última reunião da sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel, a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento? O próprio Moisés fora escravo e, por dedicação ao seu povo, sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Jó padecera miséria sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias chorara incompreendido. Amós experimentara o fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos salmos de Davi? Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos
quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e os sofrimentos do povo. Com essas unções, sentia que o Mestre de Nazaré se elevava muito mais, agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. Sois, porventura, de família israelita? O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação, caso fosse indispensável, mas respondeu firmemente: pertenço aos filhos da tribo de Issacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia, e continuou: como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mistério esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-vos a discutir lealmente comigo, quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o Sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias. E eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de não pequeno intervalo, em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, Saulo entrou a interrogar: por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? Estevão, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava: o Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de merecido interesse, mas prefiro considerar com Davi que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus nos não amparar com a grandeza da sua glória. Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios, entre colérico e despeitado, e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal, para não cair em situação semelhante, prosseguiu: sois acusado de blasfemo, caluniador
e feiticeiro. Permito-me perguntar em que sentido, retrucou interpelado com desassombro. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, sem simular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior do que o grande legislador? Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. A essa resposta do acusado, houve um prurido de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável segue ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor, com carinho, antes do extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo. Mas que proveito tiraríeis da palavra insignificante, inexpressiva, do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para apagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia? Desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em acutos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia de confraternização com os povos que consideravam bárbaros e gentios. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena, curiosos e interessados, como se presenciasse uma cerimônia festiva. Depois de longa pausa, o futuro rabino continuou. Confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza, disse o acusado resoluto. As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios raivosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza.
caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado, dessa vez, endereçou-lhe significativo olhar e murmurou: por que aguardais minha confirmação, se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdeio Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo. Podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. Aqui estou. Para fazê-lo, saberei pagar pelo Mestre o preço da mais pura fidelidade. Depois de Flávia, cessar... Oi? tá, Flávia, olha aqui. Então, agora aí, só para a gente vai avançar, e quando agora ele começa a afrontar, o Paulo se sente afrontado, veja só assim, o que fez com que o Estevão se transformasse em Estevão, que era o Gesiel? Ele só conhecia o judaísmo, não conheceu Jesus, não viu nada da pregação, foi conhecer só esses seguidores do caminho quando ele esteve doente lá e foi acolhido lá pelo Pedro e o João, né, principalmente. E lá ele conheceu também, teve uma aproximação maior com o Tiago. O Tiago, na realidade, é o judeu mais praticante dos apóstolos, né? Conhecia bem as escrituras, era um seguidor, tanto é que foi ele, depois, mas a gente vai ver, a antítese do Paulo, né? Que o Paulo, depois que se converte, ele vem a tentar renunciar a tudo isso e aderir ao cristianismo. E o Tiago tenta manter adiante, né, a habitualidade, quer dizer, a doutrina judaica, com exatamente isso que o Estevão conseguiu captar, que é as leis de Moisés com a energia, o combustível do amor. O que é Moisés? Moisés, na realidade, mediunicamente recebeu as chamadas leis de Deus, mediunicamente por espíritos crísticos, inclusive Jesus. Agora, vai dizer isso para um judeu que isso já aconteceu, as leis de Moisés já são a primeira revelação de Deus, através do fenômeno mediúnico. E foi assim, até que todo o fenômeno da concepção das leis de Moisés, das leis de Deus, foram gravadas mediunicamente por efeitos físicos, inclusive, e recebendo por espíritos que estavam preparando exatamente a vinda de Jesus, né? Que vem com a segunda revelação de Deus, com a vinda dele próprio, né? Não sendo ele o Deus, mas sim o espírito mais puro que Deus legou à convivência com os homens. E mais adiante, ele vem trazer e anunciar, já que o João registra no evangelho dele, que na hora certa, com algumas perguntas que ele fazia e recebia o silêncio dele, ou ele dizia e mencionava que na hora certa ele enviaria o Consolador, e o Consolador prometido haveria de ficar para todo sempre. O Consolador nada mais era que as informações do plano espiritual vindas através até do próprio João reencarnado como Kardec. Vejam só que coisa, como é bonito estudar isso sobre a concepção espiritual através da doutrina espírita, né? Então, os questionamentos dos apóstolos registrados pelo próprio João, que dão essa invocação do judaísmo até então sendo a única doutrina do Deus único. Até então se tinha assim, a única doutrina religiosa que pregava o Deus único era o judaísmo, e era um grande avanço através das leis de Moisés. Mas pretensamente esses judeus achavam que eles eram o povo escolhido, que era o único que podia ter a aproximação com Deus, e aí os gentios, né, o resto da sociedade, os outros povos, não tinham essa compreensão. E aí vem o Estevão dizer, não, a doutrina de Deus, né, a energia do amor, os ensinamentos do Messias, é para todas as pessoas. E isso enfureceu os rabinos e todos aqueles seguidores que estavam lá no Sinédrio, e aquele povo também, porque, na realidade, a grande massa, a gente tem que também ter essa concepção, nem sempre o que é a massa impulsionada por uma pregação persuasiva de um líder não necessariamente seja
um consenso a ser seguido, que aí é o efeito manada, né? Aí as pessoas vão. O efeito manada condena, o efeito manada ele pratica injustiças e, claro que é a voz do povo, a voz de Deus, que diz a Vox Populi, a Vox diz, mas ele vai dizer assim, colocar no filtro, né? fazer uma peneira disso tudo e olhar a coisa de cima, não olhar a árvore, olhar a floresta, olhar por cima e ver a concepção histórica, o sentimento evolutivo da civilização humana, a nossa evolução individual e coletiva. Há pouco eu estava falando, vai ser a nossa próxima encarnação, vai estar melhor. Sim, no cômputo geral estaremos sempre melhores, mas muitas vezes o universo espera da gente um passo bem adiante e a gente dá um pequeno passo adiante. A gente evolui, mas não evolui à medida do que o próprio universo espera que a nossa bateria, por exemplo, nós carregamos determinadas forças, fizemos a nossa análise comparativa de erros cometidos no passado e projetamos o futuro. E muitas vezes, às vezes, numa experiência encarnatória, a gente não dá o passo adiante como está prometido, como foi aí, olha a prova, mais uma delas, o próprio Paulo, que vem se encontrar depois a perceber todas as coisas, toda aquela capacidade que ele tinha, toda aquela inserção que ele tinha no sinédrio de compreensão cultural, como tudo que ele demonstrou e sempre teve, o mundo, o universo está me dando tudo isso e eu tenho a vocação de fazer muito mais. Quando ele se dá conta disso, aí ele se entrega por inteiro, que aí é só a própria conversão. E agora nós vamos ver também adiante, ali quando fala a palavra anátema ali, anátema nada mais é do que ser excomungado, tá? É de ser, por exemplo, é um judeu, né, ortodoxo, seguidor das leis de Moisés. Então, aquele sinédrio que pode fazer e tenta fazer com ele, o Estevão logo em seguida, é de ser excomungado, né, de ser expulso do judaísmo. Essa é a palavra, então, anátema, nesse significado para nós. Vamos lá, então, Flávio. Então, tá. Depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer: o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, acentuou, sem disfarçar a ira que o dominava: é indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com galhardia. Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado, e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos desculpa. Fui testemunha do fato e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Analisando a resposta concisa, reveladora de raciocínios lógicos, irretorquíveis, o doutor de Tarso quase rilhou os dentes. Um rápido relancear de olhos na assembleia deu-lhe a conhecer que o antagonista contava com a simpatia e admiração de muitos. Chegava a desconceituar-se intimamente.
Como recuperar a calma, dado o temperamento impulsivo que o levava aos extremos emotivos? Examinando a última assertiva de Estevão, sentia dificuldade em coordenar uma argumentação decisiva. Sem poder revelar o desapontamento próprio, incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída a propósito e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos: o acusado confirma, por sua palavra, a denúncia de que foi objeto. Acaba de confessar de público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem direito à defesa última, independentemente das minhas interpretações de julgador. Propõe, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Grande número de sacerdotes e personalidades eminentes entreolharam-se quase com espanto, como a prelibar a primeira derrota do orgulhoso doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários, fixando-lhe o rosto rubro de cólera, denunciando a tempestade que lhe rugia no coração. Aceita a proposta formulada pelo juiz da causa, Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido pelo seu nascimento. Levantando-se, nobremente contemplou os rostos ansiosos que o buscavam de todos os lados. Adivinhou que a maioria dos presentes presumia na sua figura um perigoso inimigo das tradições raciais, tal a sua expressão de hostilidade. Mas notou igualmente que alguns israelitas o encaravam com simpatia e compreensão. Valendo-se desse auxílio, sentiu consolidar-se-lhe o bom ânimo, de maneira a expor com maior serenidade os sagrados ensinos do Evangelho. Lembrou instintivamente a promessa de Jesus aos seus continuadores, de que estaria presente no instante que devessem dar testemunho pela palavra, competindo-lhe não tremer ante as provocações inconscientes do mundo. Mais do que nunca, sentiu a convicção de que o mestre auxiliá-lo-ia na exposição da doutrina de amor. Passado um minuto de ansiosa expectativa, começou a falar de modo impressionante. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus, o supremo dispensador de todas as graças. É a esse Pai, generoso e justo, que elevo minha rogativa em favor de nossa compreensão fiel das verdades santas. Outrora, nossos antepassados ouviram as exortações grandiosas e profundas dos emissários do céu. Por organizar um futuro de paz sólida aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias do cativeiro. Seu pão era molhado nas lágrimas de amargura. Sua sede angustiava. Viram malogradas todas as esperanças de independência. Perseguições sem conto destruíram-lhes o lar, com agravo de sofrimentos nas lutas do seu roteiro. À frente de seus martírios dignificantes, andaram os santos varões de Israel como gloriosa coroa do seu triunfo. Alimentou-os a palavra do Eterno, através de todas as vicissitudes. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio. Delas, temos a lei e os escritos dos profetas. Apesar disso, não podemos iludir nossa sede. Nossa concepção de justiça é fruto de um labor milenário em que pregamos as maiores energias, mas sentimos por intuição que existe algo de mais elevado além dela. Temos o cárcere para os que transviam, o vale dos imundos para os que adoecem sem a proteção da família, a lapidação na praça pública para a mulher que fraqueja, a escravidão para os endividados, os 39 açoites para os mais infelizes,
Bastará isso? As lições do passado não estão cheias da palavra misericórdia? Algo nos fala a consciência de uma vida maior, que inspira sentimentos mais elevados e mais belos. Ingente foi o trabalho no curso longo e multissecular, mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando-nos seu Filho bem-amado, o Cristo Jesus. A Assembleia ouvia grandemente surpreendida. No entanto, quando o orador frisou mais forte a referência ao Messias de Nazaré, os fariseus presentes, fazendo causa comum com o jovem de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente: Anátema, anátema! Punição ao trânsfuga! Estevão recebeu com serenidade a tormenta objurgatória, e tão logo foi a ordem restabelecida, prosseguiu com firmeza. Por que me aculpais dessa forma? Toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Primeiramente, renunciei à discussão, considerando que se deve eliminar todo o fermento de discórdia. Mas dia a dia, o Cristo nos convoca para um trabalho novo. E certamente o Mestre me chama hoje, a fim de palestrar convosco relativamente às suas verdades poderosas. Desejais impor-me o ridículo e a zombaria? Isso, porém, deve confortar-me, porque Jesus experimentou esse tratamento em grau superlativo. Não obstante vossa repulsa, honra-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno, cuja grandeza veio ao encontro de nossas ruínas morais, levantando-nos para Deus com seu evangelho de redenção. Nova saraivada de apóstrofes cortou-lhe a palavra. Ditos mordentes e ásperos baldões eram-lhe atirados a esmo de todos os lados. Estevão não esmoreceu. Voltando-se sereno, fixou novamente os circunstantes, guardando a intuição de que os mais exaltados seriam os fariseus, os mais fundamente atingidos pelas verdades novas. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente. Fariseus amigos, por que teimais em não compreender? Porventura temeis a realidade das minhas afirmações? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado, e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama, e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? Não estaríeis cegos, atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré foi amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o selo do amor divino. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vista aos cegos,
Seu coração repartiu-se entre todos os homens dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Convém consultardes se não tendes sido os meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informações de meus pais desde criança. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar onde se vendem as coisas sagradas. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Veio dos subúrbios, onde se concentra grande parte de nossas misérias. Falais de Moisés e dos profetas, repito. Acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? O grande legislador viveu entre experiências terríveis e dolorosas. Jeremias conheceu longas noites de angústias a trabalhar pela intangibilidade do nosso patrimônio religioso entre as perdições de Babilônia. Amós era pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Elias sofreu toda sorte de perseguições, compelido a recolher-se ao deserto, tendo só lágrimas como preço do seu iluminismo. Esdras foi modelo de sacrifício pela paz dos seus compatriotas. Ezequiel foi condenado à morte por haver proclamado a verdade. Daniel curtiu as infinitas amarguras do cativeiro. Mencionais os nossos heróicos instrutores do passado tão só para justificar o gozo egoístico da vida? Onde guardais a fé? No conforto ocioso ou no trabalho produtivo? Na bolsa do mundo ou no coração que é o templo divino? Incentivais a revoltas e quereis a paz? Explorais o próximo e falais de amor a Deus? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios quando o coração da criatura permanece dele distante? A Assembleia, ante o sopro daquela sublime inspiração, parecia imóvel, incapaz de se definir. Muitos israelitas supunham ver em Estevão o ressurgimento de um dos primeiros profetas da raça. Tá, pode ser aí, Flávio. Tá. Vamos parar por aí. Até agora é o encerramento praticamente dessa primeira parte da exposição do Estevão, e vocês podem ver assim nitidamente como ele teve aquela inserção ali das trevas, invocando sempre a raiva, a cólera, tanto no Paulo como também nos rabinos e aqueles que estavam ali assistindo todo esse cenário ali. Ao mesmo tempo, a palavra magnetizante, né, induzida pelo alto, pelo mundo da luz do Estevão, vai anestesiando a plateia como um todo, e se não conta, parte deles se dá conta assim, pô, esse cara é de Deus, é do alto, é alguma coisa, começa a fazer até comparativos, o estudo das escrituras, dos profetas do passado, muito provavelmente, certamente, o Estevão tenha sido um desses, daquele passado, né, das escrituras, e não se tem assim a nominação de quem ele tenha sido, mas certamente foi um deles. Tá? E aí, o que faz as trevas? Vamos perceber aqui agora, que mais adiante, eles começam a induzir de novo, olha, esse cara está ganhando tipo assim, pô, o cara está ganhando a plateia, está ganhando a massa, está conseguindo convencer. E eles induzem mais uma vez ao orgulho, a uma reação, provavelmente no ouvido do Saulo, né, e de alguns daqueles coléricos que estavam ali, que começam assim, o quê? Mas então ele está blasfemando, e aí começa de novo com aquela ira deles, dizendo e acusando o cara de ter feito isso e aquilo, anátema, que tem que ser excomungado, tem que ser expurgado, tem que ser apedrejado, tem que ser isso, que é o que
que acaba depois acontecendo, né? Mas a gente vê, assim, mais uma vez, aquela coisa das massas. E isso aí aconteceu há 2021, 3 anos depois, há mais de 2.000 anos atrás, mas a gente vai ver assim hoje, quando a gente tem os noticiários do Afeganistão, e está naquela região toda, claro que vira hoje noticiário, porque a mídia está em cima, né? Mas naquela região toda lá, hoje ser um cristão, eu estava ainda lendo ontem isso, que existem alguns que são cristãos no Afeganistão secreto, tem encontros secretos de pessoas que estudam o Evangelho de Jesus. 2.000 anos depois. E esses mesmos seguidores de Jesus secretos vão ser perseguidos e alguns já estão preparados que vão ser mortos, vão ser assassinados. E provavelmente, quando agora lá os seguidores do Talibã, aqueles que vão prestar serviço ao Estado do Afeganistão, do Talibã que está constituído, vão acabar entregando esses cristãos secretos. E esses serão perseguidos, julgados pela lei do Alcorão e terão, provavelmente, ou serão enforcados, apedrejados, muitos serão amputadas as suas mãos, cortadas as suas línguas, né, nas torturas. Isso tudo hoje, não é coisa lá de alguém que está contando de livros lá, sagrados, coisa lá da Inquisição, coisa de 2.000 anos atrás. Vejam só o que é a evolução humana, né? A gente dá aquele passo, mas nem tanto, né? Então, fica alguns resquícios, e esses resquícios estão por aí. Podia se falar de várias situações, e o que a gente vê assim, e fica assim apavorado, como é que pode ter acontecido isso? Como é que pode... Ainda existe isso, e de uma forma mais sutil em alguns lugares, de forma mais ostensiva, como essa que eu relatei, e essa é a vida que a gente tem, esse é o avanço que a gente tem que dar. E essas pessoas que estão lá fazendo isso merecem o nosso respeito, merecem a nossa consideração como seres humanos, porque são espíritos adormecidos ainda, né? Que um dia vão despertar, um dia, e nós vamos ter que trabalhar. Se a gente fosse hoje um Estevão lá assistindo esse cenário lá do Afeganistão, aquelas injustiças, qual é que seria a nossa reação? A gente seria um Estevão ou seria um daqueles que a gente viu aí que reage, que é assassinado, mas acaba morrendo na luta, né? E esse, assim, eu acho que todas as obras, todos os estudos que a gente faz do Evangelho, estudo da doutrina, com essas informações ricas do plano espiritual, nos trazendo riqueza de detalhes, serve sempre para a reflexão. É essa reflexão que a gente tem que ter para procurar tirar o máximo desses estudos, a mensagem para nós, como individualmente como espírito, para procurar ter um impulso para o crescimento e até uma concepção de um estudo coletivo aqui nosso, de procurar a gente compreender melhor o mundo e a vida como ela é, a civilização humana como ela é, e como é que a gente dá esse passo a passo buscando a nossa evolução. Francisco, Vamos lá. Oi. Eu, só para pegar um gancho na questão aí do cristianismo, quando eu fui no Paquistão, eu passei por uma igreja católica, uma igrejinha desse tamanho, né? Minúscula, né? E aí quem estava junto comigo perguntou: nossa, tem uma igreja católica aqui? Aí quem era lá, o rapaz que estava nos guiando lá no Paquistão, ele disse assim: ah, não, tem uma que outra aí perdida. E continuou. Ele não quis nem assunto, entendeu? Tipo, é como se fosse uma coisa assim transgressora, né? Uma igreja transgressora, como se fosse aquilo que a gente vê de vez em quando. Até nós temos algumas vezes algumas atitudes, algumas religiões, algumas doutrinas que a gente tem, né? Ou um pensamento, ou até alguma atitude assim. E ele teve assim a mesma atitude. E a gente estava dentro do carro e nós nos olhamos como quem diz assim: nem vamos mais comentar nisso, entendeu? Porque é um conceito, viu? E isso aí às vezes a gente pratica sem perceber. Quando a gente vai lá ver uma casa de Umbanda, tipo de Umbanda, tem isso, a gente tem uma concepção de achar que isso aí é inferior, né? Assim como os católicos clássicos, aquele praticante ortodoxo, quando tinham o conhecimento de alguém que seguia o espiritismo, a doutrina espírita, o caso espírita, era considerado coisa do demônio, coisa assim de família que deveria ser execrada, mal falada, vilipendiada, como a gente vê aí o espiritismo lá no seu nascedouro, lá, né? A gente conta a história e recebe pela história dos livros, da história daqueles que vivenciaram aquilo ali. Agora vai ver as famílias que não eram e os seus colaterais
né? O quanto que a gente hoje vai dizer assim, tem algum preconceito, alguma coisa, não chega nem perto do que foi em relação à doutrina, né? Hoje até é muito mais aceitável. Felizmente, né? Felizmente, muitas coisas que até isso em todos os campos, né? No preconceito racial, nas opções sexuais, nas coisas que a gente vê assim, o que é hoje a vida, o que era. Esse dia eu estava também lendo sobre um homossexual assumido, dizendo assim, olha, hoje, 30 anos atrás, você não sabia o que era. Hoje eu vejo aí até casamento gay com filhos adotados, e são até respeitados, e às vezes até abrem as portas. A sociedade praticamente abre as portas, como se fosse uma coisa muito boa, assim, sobre o aspecto das opções e da coragem que alguns têm de enfrentamento da sociedade. E aí ele dizendo assim, você não sabe o que era 30, 40 anos atrás, o que eu enfrentei na sociedade carioca. Eu vi uma entrevista de e até um cara da cultura aí. Mas é isso então, pessoal. Então, vamos elevar nosso pensamento em gratidão, como sempre nós renovamos essa nossa rogativa ao alto de agradecer efusivamente ao plano espiritual, às entidades da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, orientadores, há sempre essa oportunidade de a gente buscar esse momento de reflexão, de meditação, de comparação, buscando o conteúdo teórico e procurando sempre refletir e colocar em prática na nossa vida, colocar nessa reflexão que possa a gente mensurar o que somos, do que fazemos, qual a percepção que nós temos e como que a gente pode projetar, procurando ser sempre uma pessoa melhor a cada dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações e livrai-nos de todo mal, Senhor. E que assim seja.